Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia em educação musical, e esse canal é destinado a donos e donas de escola de música que querem crescer exponencialmente os seus negócios, que querem estruturar suas empresas e querem ter realmente aumento de faturamento e uma empresa robusta para você liderar. E hoje eu estou aqui com uma mentorada minha que veio de muito longe. Nós estamos em São Paulo gravando esse episódio e a Sinara veio de Formiga, interior de Minas Gerais. A Sinara Carvalho, ela é educadora musical e proprietária da escola de música Tia Sinara. Seja muito bem-vinda, minha querida, e muito obrigada por estar aqui. Cíntia, que honra! Esperei ansiosamente por estar aqui, para te conhecer pessoalmente, para receber seu abraço e dividir essa mesa aqui com tantos experts. Para mim é um orgulho imenso. Muito obrigada. Para mim também. Eu também me orgulho muito de te ver hoje aqui nessa posição. Com certeza. Nessa posição realmente de conquista, de vitória, de contar uma linda trajetória como profissional, como empresária da escola de música. Então, vamos voltar lá no começo, Sinara criança, adolescente, como que a música entrou na sua vida, como que você começou a estudar música e como que despertou esse gosto? Tinham músicos na família, não tinham? Como que foi isso? Pois é, eu neguei a raça. A gente costuma usar essa expressão em Minas. Nós não tínhamos músicos nenhum na minha família. Eu não tinha nem acesso à música direito. Mas o meu pai resolveu presentear o afilhado dele, que pediu de Natal um violão. E eu, muito admirada, que surgiu um violão ali do nada, falei, eu também quero. Não sabia nem como é que seriam as aulas, se daria certo ou não. Mas eu, com 8 anos, falei, eu também quero. Se ele pode. E meu pai, com muita dificuldade financeira, ele e minha mãe, me presentearam com violão. E eles não souberam naquele momento, mas a partir dali a minha vida mudou. Mudou economicamente, mudou socialmente. A minha vida teve um outro rumo por causa da música. E foi incrível, porque não foi de primeira que eu consegui dar continuidade aos meus estudos. Entrei em várias aulas onde as metodologias não casavam com aquilo que eu procurava, que também hoje eu vejo que fez parte da minha história e me ajudam muito na elaboração da minha metodologia, de como saber qual é a dificuldade de quem está iniciando, como que o aluno se sente naquele primeiro momento. E depois, por volta de 11, 12 anos, eu consegui, entrando num projeto super bacana da cidade, iniciar os meus estudos. E é um vício, né, Cíntia? Sim. Começa com violão, de repente estava na flauta doce, virei trompetista, fiz aula de canto. E a música, ela tem esse poder agregador. Então, onde tenha um músico, a gente vai agregando. E é uma tribo. Tribo de pessoas que pensam da mesma forma, que acreditam nos mesmos ideais. Então, a gente se rodeia de pessoas boas. Hoje a gente tem até pesquisas que mostram isso, que quem estuda música tem um meio social diferente. E graças a isso, eu tive uma história diferente, que foi, assim, fundamental. Quando eu tinha 12 anos, eu já tocava profissionalmente. Tocava em casamento, já tocava na igreja. Eu também tinha as bandas entre os amigos, fazíamos apresentações. Eu me apresentava com a banda da cidade. Sabe aquela banda marcial mesmo, que toca no coreto do jardim? Então, eu tocava ali todo final de semana. Só que eu nunca vi a minha vida como uma musicista de carreira. Eu sempre achei que a música seria algo que agregasse, que seria uma renda extra. Então eu pensava em fazer faculdade, pensava em ter uma trajetória acadêmica. Tanto que eu escolhi fazer pedagogia, terminando o ensino médio. Mas, por sorte, eu tive o privilégio de ser convidada. Eu sei que a sua história também parece muito com a minha. Tô me identificando super. Eu estudava numa escola particular, era bolsista. E ajudava em todos os eventos da escola. Me sentia muito grata à escola, então estava tocando em todos os eventos. E quando eu passei na faculdade de pedagogia, a diretora da escola me convidou para ser professora, porque a escola tinha um material de música e não tinha profissional. E como eu estava ali iniciando a minha carreira acadêmica na pedagogia, eu poderia iniciar as aulas. E foi maravilhoso. Por quê? Em dezembro, eu estava ali sentada como
aluna. Em janeiro, eu estava com os professores que agora eram os meus colegas de trabalho. Mas era um tempo que, eu estou falando de 20 anos atrás exatamente, em 2004. Não existia YouTube, não existia Cifra Club, não existia nada para a gente se basear para preparar uma aula. Tinha o material pedagógico da escola, mas era muito pouco. Então, eu já, a partir dali, comecei a elaborar a minha metodologia, a entender como a música funcionava no desenvolvimento infantil. E foi fundamental. E ao terminar a pedagogia, eu já percebi que não tinha mais escolha, que eu já estava na educação musical sem perceber, e aí eu me especializei primeiro em educação musical e depois fui me adentrando no universo infantil. Eu me especializei também em alfabetização e letramento, em musicoterapia, em educação parental, e isso tudo me deu a base para a profissão que hoje eu desenvolvo. Maravilha. Bom, vocês já perceberam por que a Sinara foi convidada aqui para esse podcast? Porque ela tem muito a agregar, tem uma ampla formação e, como ela mesmo disse, a música a escolheu. Né? Não sei se ela escolheu a música ou se a música escolheu, a música está presente na vida dela e certamente como pedagoga ela tem uma clareza também do desenvolvimento humano, desenvolvimento de aprendizagem humano e a música, e você insere na sua metodologia, como você mesma disse que você construiu a sua metodologia, você insere esses aprendizados também. Sinara, e aí você começou a trabalhar com música, e aí logo você já teve uma escola de música, você trabalhou em algum lugar antes, você foi CLT, como que foi essa construção? Até hoje que você é proprietária da sua própria escola de música, mas como que foi esse caminho? Algumas pessoas que me conhecem sempre falam: nossa, eu fico tão feliz de você ter realizado seu sonho de ter uma escola de música. Mentira, Cíntia, eu nunca tive sonho de ter escola de música. Você fala isso para as pessoas? Você tá mentindo. Tá mentindo. Por quê? Quem me conhece sabe, né, que eu sempre falei que estaria aos 85 anos de idade dando aula numa escola regular, porque eu sempre me senti realizada. Com a educação musical, eu trabalhei em várias escolas, tanto privadas como públicas, na rede municipal. Eu passei por todos os níveis de ensino, desde a educação infantil, fundamental, médio. Trabalhei na universidade muitos anos, dei aula no curso de pedagogia, mas eu já conhecia você nessa época, quando já, você estava lá na universidade. Exatamente. Sim. Trabalhava com a disciplina de arte, então eu levava essa musicalidade também na formação de novas pedagogas. E eu nunca tive essa vontade. Eu sempre me senti completa dentro da sala de aula da escola regular. E eu sempre quis fazer a diferença ali. Tudo mudou com a pandemia. Todos passaram por dificuldades e principalmente os profissionais da área da educação, nós tivemos que nos reinventar em tempo recorde. E eu tinha algo diferente. Eu já utilizava as ferramentas digitais antes da pandemia. Isso me deu um diferencial muito grande. Com a minha formação de educadora parental, eu já fazia atendimentos online desde 2018. Então, quando a pandemia chegou, eu ajudava as pessoas a entender o que era o Zoom, por exemplo, como fazia uma videochamada, como que ela conseguiria compartilhar uma tela. Então, eu ajudei muito, tanto na escola regular quanto na universidade, as pessoas a entenderem aquela ferramenta que caiu no nosso colo, sem a gente imaginar. E, naquele período, as nossas aulas foram reduzidas. Todo mundo passou por isso. E eu tive um tempo extra que eu nunca tive na minha vida. Porque naquele momento eu estava como regente da escola regular, com fundamental e educação infantil, e na universidade. Então, de repente, para quem tinha 25 aulas, ter 12 estava muito estranho. E aí, as pessoas já me procuravam muito para dar aula particular. Eu já dei durante toda a minha vida. E aí, eu aceitei o desafio. Eu nunca tinha ouvido falar de aula de música online. E aí eu comecei, e de repente o outro, por causa do online. Expandiu muito rápido, muito mais rápido do que eu imaginei. Então, de repente, no final de 2020, ainda no auge da pandemia, eu já estava com alunos do Brasil todo, em Portugal, e eu percebi que compensava eu repensar a minha trajetória profissional. Quando terminou 2020, eu decidi largar a escola regular, sair da escola, para eu estruturar
o que eu estava vendo ali, que até então eu não sabia que era uma escola de música. Em 2021, eu já tinha a minha cartela ali de clientes, e aí foi quando eu te encontrei. Não me esqueço, era uma chamadinha com a Bia. Coisa mais linda do mundo, ela que me conquistou pela chamada. Uns 3, 4 aninhos. Era a coisa Teve mais... que passar comissão. Pois é, com certeza. Entrei, lembro que a primeira mensagem para você no Instagram foi, que você me deu as boas-vindas, falei, eu entrei por causa dessa fofura, que foi a chamadinha da Bia. E aí eu descobri que existia uma mentoria para aquilo que eu estava fazendo. E aí, quando eu te contratei, eu entendi que eu tinha uma escola de música, que eu precisava estruturar. Então, eu entendi como fazer um calendário, como estruturar umas férias, como fazer uma programação de recital, como ter uma comunicação adequada com os pais. E nesse período, lá começo de 2021, eu já tinha uma lista de espera. Então, eu já percebi que era algo diferente que eu tinha em mãos. E eu tenho uma vontade muito grande, meu lema é mudar o mundo com uma música de cada vez. E eu desejo isso, e as pessoas enxergam isso, e quando alguém vai para a musicalização, para a aula de violão, muda o clima da família. Então, de repente, a criança entra, o pai quer entrar, a mãe quer entrar, a prima. Então, de repente, eu já tenho aquela clientela grande que eu não dava conta. E aí, eu já entendi que se eu quisesse crescer, eu precisava fazer atendimentos não mais em domicílio, porque mesmo depois que a gente começou a trabalhar presencial, eu ainda tinha muitos online, mas sempre em domicílio, ou na minha casa, ou na casa dos alunos. E aí, uma das coisas que eu posso falar verdadeiramente, qual que era o meu sonho? Não ter uma escola de música, mas criar um ambiente onde as pessoas que frequentam sejam da mesma tribo. Assim como eu, lá na infância, na adolescência, tinha a oportunidade de conversar das mesmas coisas, de falar dos sonhos, de ter a oportunidade de escutar uma música, de apreciar uma obra e falar da mesma forma, eu queria esse espaço. E lá na minha cidade não tinha isso. Meu filho, que passou, né, ele foi para essa cidade onde a gente mora hoje, aos 8 anos, ele passou a infância e a adolescência sem esse espaço que eu tive. Então eu queria um espaço onde as pessoas chegassem, se encontrassem e tivessem um local para ficar. E eu fiquei com isso no meu coração. E encontrei um espaço físico. Em 2023, inauguramos, estruturamos com esse amor, com esse carinho. E é um lugar que exala amor, exala carinho. E nós temos ali pais que não querem ir embora, crianças que não querem ir embora, pessoas que passam na rua e querem conhecer. Gente, que estranho, que diferente. E ficam ali e já se matriculam, famílias inteiras, todos os integrantes da família, mãe, pai, os filhos, primos. Então, a gente criou uma estrutura onde essa família pode ser acolhida. E estamos nessa estrutura. E te encontrei no final do ano passado, novamente. Reencontramos, né? Para estruturar o meu negócio. Porque aí, Cíntia, a gente acha que é só mudar o local e continuar com a mesma estrutura. E, na verdade, não. A gente precisa se capacitar. Eu costumo dizer que eu sou uma excelente professora. Mas como gestora, me falta muita habilidade ainda. Então, eu preciso me capacitar. Assim como eu aprendi a estudar desenvolvimento infantil, a entender a necessidade do meu aluno, entender sobre metodologia, eu preciso entender o que é minha empresa, em qual modalidade ela vai se encaixar, é no MEI, é Simples Nacional, como que eu vou fazer. E isso, a consultoria que nós estamos ainda em processo, me ajudou muito a me enxergar como empresa e decidir se realmente, será que eu quero isso? Que a gente para pensar, né, assim, será que eu quero? Será que realmente vale a pena? Mas hoje eu tenho tranquilidade em dizer que na hora que eu saio lá da escola de música, que eu fecho, que às vezes estou acompanhado por várias pessoas que estou fechando, as pessoas estão indo embora comigo, eu olho ali e eu penso, vale sim a pena. A gente precisa sim ter forças, ter coragem para mudar o mundo com uma música de cada vez. Com certeza. Sim. Você falou, a gente estava falando aqui nos bastidores, você estava contando para o Hércules Gomes, que gravou aqui antes de você, como que está estruturada a metodologia da sua escola. E realmente está estruturada dessa maneira que você tem aula desde bebês, gestantes, você já tem, né? Desde gestantes até a melhor idade. Então, conta um pouquinho como que está estruturada a sua metodologia hoje, como na sua escola de música você pode atender pai, mãe, filho, vó e vô. Você tem modalidades de aulas que atendem
a família toda. Como que está estruturado isso? Porque muitas pessoas têm dúvida, não sabem como estruturar, que disciplina que eu coloco, eu quero colocar mais alguma. E a sua está muito bem estruturada hoje. Conta como que tá isso. Como que você foi percebendo, né, o que precisava abrir, porque nem sempre foi assim, né? Quando eu me especializei na musicoterapia, tem uma disciplina que fala da música no ciclo da vida. E essa disciplina mexeu muito comigo, que ela vai desde os cuidados da gestação até os cuidados paliativos. E a música, ela cura. E isso não é uma crendice popular, um achismo, isso nós temos embasamento científico. A música cura. E na musicalização, nós temos o objetivo pedagógico, não como a musicoterapia, que é terapêutico. Mas acaba que, normalmente, quem tem esse efeito pedagógico, ele tem esse benefício terapêutico por tabela, vamos dizer assim. E nós começamos, a primeira turma que inaugurou a escola de música com essa sede, porque eu não tinha condições de fazer aula em grupo, que era algo que eu desejava muito. Foi a musicalização infantil, a musicalização de bebês, perdão. Que a musicalização é uma metodologia estruturada para atender crianças a partir de 6 meses a 2 anos. Com atividades muito bem estruturadas, que visa não formar ali um músico, mas sim dar a base para que ele tenha conhecimento para se tornar um músico no futuro, mas desenvolver habilidades da idade. Então, as habilidades cognitivas, motoras, as habilidades da comunicação. Então, a música, ela age no cérebro igual nenhuma outra atividade age como a música. Então, esse estímulo, ele é muito bem-vindo para o desenvolvimento infantil. Então, nós já tínhamos, né, a musicalização de bebês, a musicalização infantil de 2 aos 6. A partir de 6 anos até a melhor idade, nós temos cursos de instrumentos. Nós trabalhamos com canto, violão, teclado, piano e flauta. Então, nós temos grupos, aulas individuais e nós temos alunos. Nosso aluno mais novo hoje tem 6 meses e o mais velho, 76. Então, nós passamos, sim, por todas essas etapas. Mas eu não queria apenas isso. E agora, nesse mês, nós começamos a musicalização de gestantes, que são as crianças intrauterinas, que estão ali já participando e já se beneficiando com a música, com esses estímulos, e também um processo para que aquela mãe já se conecte com a criança. Então, a partir de 5 meses de gestação, a gente já tem os grupos de musicalização de bebês. E a gente já sabe de gestante. E nós já sabemos que essas crianças que passam por essa musicalização, quando ela entra no curso para trabalhar o instrumento, é totalmente diferente. São crianças que escutam mais, são mais disciplinadas, têm a música com mais diversão. Elas sentem muito mais prazer ao treinar, se torna tudo muito mais suave, muito mais lúdico, né? E no nosso próximo projeto, a partir do mês que vem, teremos um coral para a melhor idade, que nós vamos passar por todas as etapas do ciclo da vida, levando a música a todo canto. Maravilhoso. Se você não sabe vender suas aulas de música, tá aí uma aula de venda com a Sinara. Ela explicando por que, e é exatamente isso. Por que você dá aula, o que contempla, serão os ganhos que os seus filhos ou você vai ter com as aulas. E é educar o público. Eu falo muito disso. Nós precisamos educar o nosso público, contar para eles quais são os ganhos que eles vão ter, o que eles vão aprender, o que vai propiciar de benefícios esse momento que vai estar na aula, vai estar na escola. E você faz isso muito bem, quando você conta para eles, né? E isso foi algo que você... Como que você criou? Porque as pessoas falam, ela fala bem, para ela é fácil. Né? Hoje vendo, né, toda essa desenvoltura, mas como que você foi criando essa metodologia e criando essa clareza na didática, de explicar realmente como funciona a sua metodologia? Foi com a prática, foi com dúvidas, foi com objeções que as pessoas tinham? Como que você foi clarificando isso? Eu percebi que hoje nós não temos nada muito amplo e nada muito geral em relação a essa área, esse nicho. Então, principalmente na minha cidade, não se tem musicalização de bebês, musicalização de gestante. Temos algumas aulas de instrumentos específicos, existem musicoterapeutas. As pessoas não conhecem. Então, partindo disso, a minha necessidade é de colocar o que está dentro do meu coração, não é nem dentro da minha cabeça, não. De forma clara, para que as pessoas entendam o real benefício da musicalização, da música na vida. E
o que nós fazemos hoje na escola de música também, além de atender, por exemplo, a musicalização infantil, nós temos reuniões periódicas com os pais para que eles entendam o que a gente faz ali. E para que eles, entendendo, possam continuar esse trabalho em casa. Por exemplo, a musicalização de bebês, até os 2 anos, a criança é acompanhada por um cuidador. O cuidador está presente. Por 2 motivos. A criança ela precisa transferir a segurança e a autoridade do cuidador para o professor, porque assim a gente sabe que ele vai ter um aprendizado muito mais rápido, então ele precisa se sentir seguro. E segundo, porque é um repertório muito específico. Então, entre uma aula e outra, esse cuidador ele vai dar continuidade ao que a gente executa ali, essa estimulação. Mas a gente precisa fazer, sim, uma forma de dar clareza para quem está consumindo aquele produto o que realmente é. Porque não é algo comum, não é algo que todo mundo adquire, então eu preciso tirar da minha cabeça e dar essa clareza para quem está ali. E você falou das vendas, né? Uma das coisas que eu aprendi muito, porque a pessoa que está buscando a musicalização ou qualquer outro tipo de curso, ela pode estar buscando por vários motivos. E é a primeira oportunidade que eu tenho de explicar para ela o que o meu produto entrega. E naquele primeiro momento, eu pergunto, eu posso te explicar? Você conhece? Porque ela precisa entender qual é o meu produto, porque pode ser que aquilo não interesse. Já teve vários pais que me procuraram e falaram assim, eu estou preparando meu filho para o The Voice. Você faz essa preparação? Não é o objetivo da escola. Nosso objetivo é outro. A nossa formação não é para músicos profissionais a partir de 2 anos de idade. Nossa formação é outra. Então, ali naquele primeiro momento, eu falo do meu produto, da minha entrega, e para saber se é aquilo que eles estão procurando. Então, não aconteceu de forma simples, mas eu entendendo que as pessoas precisam entender que produto é esse. Maravilha. E trabalhar com a sua verdade e se posicionar. Eu falo sempre isso aqui nos episódios, nas mentorias, e é algo que eu consegui extrair da sua fala. O que você necessariamente faz? Você prepara para o The Voice? Não. Você trabalha com autista? Sim, é o seu caso. Mas tem pessoas que não trabalham e tá tudo bem. Então, se posicionar e falar exatamente o que você prepara para vestibular? Não, nós não preparamos para o vestibular. Ou sim, é a minha especialidade preparar para vestibular. Então, também usar sempre a sua verdade e falar o que você gosta mais de fazer. Eu, Cíntia, por exemplo, sempre gostei mais de dar aula para criança. E isso sempre foi muito claro. Tanto é que a minha marca é Criança e Música. Então, sim, trabalhar com o que você gosta também, você une o prazer ao profissional e tem mais resultado, porque é genuíno, faz parte de você, é isso que você faz tão bem. Só que eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente conversou, você falou assim, nossa, e pensar que quando eu comecei a mentoria, eu só queria ter um salário igual eu tinha no CLT. Você já tinha saído do CLT ou estava saindo quando você iniciou? Eu acho que você tinha algumas horas ainda. Eu tinha um vínculo ainda na universidade. Isso. E você só queria dar algumas aulinhas para ganhar um pouco mais que a universidade, né? Isso hoje virou 10 vezes mais. Mas como que foi esse processo de crescimento? Porque foi um crescimento linear, mas a gente sabe que tem altos e baixos nesse processo de crescimento, de empreender, sair da cadeira de professora e ir para a cadeira de gestora. Isso não é orgânico, isso não faz parte, né? É um aprendizado. Como que foi isso para você? Como que foram esses altos e baixos, momentos de desânimo? Como foi isso? Porque em toda a carreira tem altos e baixos. Todas as carreiras têm momentos que você está muito motivado e momentos que você não está muito motivado. Então, como que foi isso para você? Primeiro que eu sou uma pessoa extremamente positiva e otimista, para o delírio de muitos que convivem comigo, porque uma pessoa extremamente otimista às vezes não é tão bom. Mas... Por que não é tão bom? Porque eu sou otimista também. Mas extremamente otimista. Às vezes a pessoa quer só reclamar e eu sempre acho o lado positivo daquela reclamação. Eu também. Mas, como eu sou muito otimista, quando eu estou passando pelas situações de desafio, parece que o desafio é maior, porque eu não me reconheço, não enxergando o lado positivo, né? Então, tem um peso maior. Primeiro, que nós trabalhamos... eu estava escutando a sua fala aqui com o Hércules, né? E lembrando que nós trabalhamos com o nosso prazer. E não é porque eu trabalho
pelo prazer, com o prazer, e que eu me sinto tão bem que eu não precise ganhar bem. O que eu não posso, que eu não tenho permissão de ganhar bem por isso. E também, não é porque eu ganhe bem ou que eu trabalho com o meu prazer que não vai ser desafiador, né? Então, eu precisei trabalhar muito isso na minha cabeça primeiro. A primeira mentalidade que eu precisei mudar para vender foi a minha. Primeiro, entender que era um negócio, era uma empresa e que eu não tenho uma ONG. Porque a minha vontade era de abrir uma ONG, mas infelizmente, no momento, eu não posso ainda. Quem sabe mais pra frente, né? A gente ganha na loteria, ou então, né, tem alguma situação onde a gente possa não precisar tanto. Mas como a gente precisa fazer boas escolhas. E quando eu saí do CLT, primeiro que eu nunca me vi, como eu falei antes, eu nunca me vi fora do CLT. Eu sempre adorei ter aquela organização já pronta, não ter que me preocupar. Eu tive que virar adulta. Com mais de 30 anos nas costas, eu tive que virar adulta. Porque eu não entendia. Hoje, eu vejo a falta que se faz até na formação acadêmica dos nossos jovens. De todas as profissões, inclusive. Com certeza, porque eu fico imaginando, né, um médico quando sai da faculdade, será que ele entende o que ele vai fazer, se ele vai montar um consultório, né? Um arquiteto, como que as pessoas se preparam para isso, né? E uma fala que é recorrente é o empresário no Brasil, ele tem que ser louco. Porque, né, você tem um sócio ali, que é o governo, que você faturando ou não, lucrando ou não, ele está ali como sócio. É muito desafiador e tem que ter muita coragem. E eu não sabia até esses dias para trás eu tinha essa coragem toda. Porque é um tombo atrás do outro, mas a gente precisa se preparar para isso. Sim. Quando eu entendi isso e tomei consciência que eu precisava entender o cenário, entender o que eu tinha em mãos e buscar ajuda com quem entende mais do que eu, quem já percorreu esse caminho, as coisas ficaram mais claras para mim. Então, sair do CLT já foi uma situação de choque. Entender que eu tenho alunos e que esses alunos ele permanecem uma quantidade de tempo comigo, que eu posso me organizar financeiramente, mas com essa quebra, que era uma oscilação pequena. De repente, quando eu passo para 8 profissionais dentro de uma escola de música, essa quebra é completamente diferente. São outros profissionais. Quando eu trabalhava só com criança, é diferente de trabalhar com adulto. Porque você, como mãe, você sabe, se acontecer qualquer coisa, a última coisa que você vai cortar é a aula de piano da Bia, não é? Agora, se acontecer, se você fizer a aula de piano, a primeira coisa que você vai cortar, talvez seja a aula de música, se você fizer. Então, é diferente o público. E eu não tinha essa noção. Então, entender isso, entender que essa empresa haveria essa oscilação, foi difícil. Mas hoje eu vejo que me capacitar foi o melhor caminho e já ver resultados dessas mudanças, né? Lá atrás, e já tem o resultado e a progressão, ela é positiva. Então, isso me anima muito. Eu fico muito feliz. Você sabe que você falou isso, né? Quando tiver alguma coisa de cortar, eu acho que como nós temos essa clareza dos ganhos da educação musical, isso já aconteceu comigo, né? Se precisar cortar alguma coisa em casa, vai cortar uma coisa minha, mas a aula de música da Bia, não. Mas isso, e possivelmente também com o seu filho, você faria a mesma coisa. Mas nós temos clareza disso. Nós temos uma educação musical e a gente sabe dos benefícios da música para os nossos filhos. Mas o grande público não sabe. Então, o quanto essa educação, que é o que você faz, reuniões com os pais, mostrar para eles o quão importante é a aula, faz você ter menos evasão escolar. Sim. Você que é dona de escola de música, está acompanhando esse podcast aqui? Aqui embaixo eu estou deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Song Master, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aula de música. Clica aqui que a gente está te esperando e vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. E você faz isso periodicamente, né, com eles, para trazer essa educação. Sim, e para mostrar esse resultado, porque os pais que não têm uma formação ou que não têm, às vezes, um olhar atento ao desenvolvimento da criança, às vezes algo tão simples. Vou te dar um exemplo. A musicalização de bebês eu tive um feedback fantástico. A criança completou 2 anos e ela foi para a escola regular. E ela teve uma adaptação linda e plena.
Então, a mãe veio me agradecer porque ela remete isso ao universo da escola de música, onde ela já teve acesso a outras crianças. Houve uma adaptação ali muito suave, a socialização. Então, essa mãe enxerga. Mas todos eles precisam enxergar. Então, a devolutiva também, de mostrar para eles o que seu filho evoluiu. Não só musicalmente, socialmente, cognitivamente. Tudo aquilo eu tenho em mãos, mas eu preciso explicar. Eu falo com os professores lá na escola que a minha vontade é de deixar uma câmera o tempo todo filmando o que a gente faz. Porque é tão lindo. E a gente fica tão feliz com o resultado que eu acho que todo mundo precisava ver essa evolução, essa entrega que a gente faz. Mas não é possível. Então, a gente precisa educar também. Educar essa família, educar esse cliente da escola para ele entender o que nós fazemos ali. Porque nós enxergamos a beleza. Ele também precisa enxergar. Claro. Sinara, e como que está a estrutura da escola hoje? Quantos professores você tem, colaboradores, quantos alunos? As aulas são individuais, são em grupo? Como está estruturado isso hoje? Hoje somos 7 professores, temos uma secretária, temos hoje uma média de 120 alunos, temos cursos diversos, como eu falei, e hoje nós temos uma estrutura para aulas individuais, aulas coletivas, uma estruturação que não perde de maneira nenhuma a qualidade. As aulas em grupo, pelo contrário, elas agregam, que é alguma coisa que nós trabalhamos na mentoria, né? De entender o que a metodologia precisa ser trabalhada para fazer essa entrega e para ter esse benefício da socialização. E existem algumas pessoas que têm procura, principalmente adulto, né? Tem a demanda específica para fazer aula individual. Nós também temos alguns professores que atendem. Maravilha. E você também tem muitos alunos online no mundo todo. Isso intensificou com a pandemia e você ainda tem procuras por essas aulas. Como que é a sua metodologia de aula online? É igual no presencial ou tem algo diferente que você faz? Posicionamento de câmera, microfone, você usa um material para o presencial diferente do online? Como que você estrutura essas aulas online? Não só nas aulas online, o que nós trabalhamos dentro da escola de música, o nosso norte é o aluno, é o desenvolvimento do aluno. Quem vai nos indicar se o processo está funcionando ou não é escutar o processo do aluno, escutar o desenvolvimento dele, dar voz para ele. E no online isso precisa ser muito mais aguçado. O meu olhar, o feedback, a resposta do aluno, eu estar atento. Por quê? A câmera, ela facilitou muito. A aula online, né, como eu falei, eu tenho alunos em Portugal que começaram do zero com o violão e já tocam muito bem. Então, é uma metodologia que funciona, mas o olhar do professor precisa estar atento e a sensibilidade para que ele encontre ali se realmente o aluno está entendendo, se ele está tendo retorno. E eu acho que o ingrediente principal para a aula online se chama paciência. Porque hoje, infelizmente, não temos uma internet de qualidade, pelo menos no Brasil. Então, o aluno precisa ter paciência para se deu algum bug, precisar repetir, precisar orientar. Então, é muita paciência. Todos os nossos alunos online, nós falamos. Você precisa, além de tudo, uma dose a mais de paciência para entender essa ferramenta. Mas, fora isso, funciona super bem. A metodologia é a mesma, mas com esse olhar com mais sensibilidade para o aluno. Olha, eu já acho que você já tem que montar um curso de como dar aula online. Ah, isso seria legal. Para professores de música, pedagogos, enfim, professores em geral. Porque tem muita dúvida disso, como que faz, que ferramenta eu uso o Zoom, eu uso o Google Meet, eu uso o Skype, eu uso o próprio celular, quantas câmeras. Tem muita demanda disso, já Com fica, certeza. fica o direcionamento aí. Você não consegue, né, assim, de passar, assim, 30 minutos sem dar uma dica, um direcionamento. Adoro isso. Peguei a dica. Porque eu sei que tem demanda para isso, Com né? certeza. A gente já pode até combinar de você vir dar uma aula para mentoria, uma sessão temática. Que Fantástico. você acha? Vamos? Perfeito, fechou. Pronto, mais um trabalho aqui. Excelente. Fechou. Sinara, e no final do ano passado eu venho acompanhando você novamente agora, desde o final de 2023 e início de 2024. Agora nós estamos em abril de 2024.
E no final do ano passado para esse, a gente identificou um momento, que eu digo foi um vale ali, que você identificou que a escola não estava bem. E você precisava reestruturar e você teve que conversar com todas as famílias e todos os professores como que você ia reestruturar isso. Então foi um momento pessoal, como empresária, como profissional, como ser humano, e você teve que expor isso e trazer colaboração. E a gente estava juntas nesse processo de mentoria. Num primeiro momento foi muito difícil, né? Meu Deus, como que eu vou fazer isso? E depois tudo se resolveu dia a dia, passo a passo, acertando, alinhando a sua maneira de se comunicar. Como que foi esse momento que você teve que falar com as famílias sobre reajustes? Algumas aulas não tinham reajuste há muito tempo, porque algo que aconteceu foi que você saiu das aulas da sua casa e foi para a aula da escola com o mesmo valor de mensalidade. Só que na sua casa você tinha um custo muito baixo e na escola física você tem um custo muito alto, começando pelo aluguel, né? E aí não foi feito esse reajuste e isso foi virando uma bola de neve quando a gente viu falar, opa, agora a gente quer reestruturar. Como que você fez essa conversa? Porque eu tenho certeza que muitos empresários, donos e donas de escolas de música passam por isso. Então, como que você passou por isso? Como que você fez essa comunicação? E foi de forma muito transparente, né? Com certeza. Cíntia, como a sua audiência é quase que exclusivamente para quem está nesse ramo, né? Você explicou muito bem. Eu passei da minha casa, daquele atendimento, fui para uma estrutura, que até então era uma estrutura ok. Eu imaginava que era um aluguel, água e luz que eu iria pagar. E não imaginava que aquilo ali ia virar uma mega estrutura. De repente, eu tenho uma secretária, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho instrumentos, eu tenho... E, de repente, dá aquele boom. E aquilo ali não ia para minha cabeça, porque quando eu aluguei esse espaço, eu tinha a intenção de fazer assim, continuar dando aula, e se os outros professores que vierem comigo, se o que eles trouxessem de alunos pagassem o aluguel, para mim estava ótimo. Essa era a minha cabeça. Detalhe, você estava sem mentoria nessa época, Sim. né? Você já tinha acabado Sim, um ciclo, não preciso mais de sim. mentoria. Vou sozinha fazer minha escola. E aí, eu não entendi isso na época. E o que acontece? Como todo empreendedor, a gente precisa abrir mãos e fazer investimento. Então, durante um período, combinei comigo e com a minha família que ia ficar um ano sem fazer retiradas na empresa. Uhum. Só que como eu dava 80% das aulas, o meu salário de professora camuflou todo o rombo que ficou por lá. Então, como eu não fazia retirada, aquele prejuízo ele ficou camuflado. E quando a gente abriu as finanças da escola, eu queria abrir um buraco assim e enfiar a minha cabeça, porque eu não entendia nada daquilo. Quando a expert que você trouxe, né, na verdade, eu busquei a ajuda da Cíntia para pensar no reajuste de mensalidade. Eu achei que era só esse o meu problema. E aí ela trouxe a expert em finanças e quando ela perguntou assim para mim, como é que você chegou nesse valor dessa mensalidade aí? Eu falei, era um valor sentimental. Ela falou, você sabe o seu custo por aluno? Eu falei, jamais, não tenho a mínima ideia, não sei nem como que faz essa conta. Aí ela falou essa frase da Cíntia, você pegou aquele valor lá da sua casa e trouxe para cá, né? Todo mundo faz isso. E realmente, foi isso que eu fiz. Porque eu não sabia. Eu imaginei que seria da mesma forma. Então, entender de finanças, entender qual é o custo do meu aluno. Entender que infelizmente, eu não tenho uma ONG. Que eu preciso entender qual é o valor desse aluno, quanto que ele custa, por quê? Querendo ou não, o boleto ele vem. Então, eu preciso entender para que eu não tenha prejuízo maior do que estava até aquele momento. Então, eu tive que conversar com os pais, porque o reajuste da mensalidade para novos alunos parecia que não era aquele valor tão grande. Mas quem estava desde 2020 comigo estava pagando totalmente diferente. Então, eu precisei de ter duas tabelas de aluno, que é a aula particular. A aula individual e a aula coletiva. Eu precisava ter essas duas tabelas, mas eu precisava chegar esses alunos até lá. Então, eu sentei com os pais e conversei. Falei, olha, essa é a situação da escola. Nós temos essa estrutura. O valor que eu cobrava era para uma estrutura que não existe mais. Então, nós temos toda essa entrega e vocês fiquem à vontade. Esse é o trabalho que eu desenvolvo, vocês sabem da entrega. E eu... Infelizmente ou felizmente, a gente precisa fazer esse reajuste. E graças a Deus, né, nós tivemos ali, dentre todos a conversa, claro que teve alguns que fugiu muito, porque o aumento foi muito grande, proporcionalmente, mas em vista do número de alunos, foi uma perda irrisória.
E a mesma conversa foi com os meus colaboradores, com os professores parceiros. Porque, como uma professora sonhadora, eu queria que o professor retirasse o mesmo tanto que eu tirava quando eu dava aula lá na minha casa. Só que lá na minha casa eu não tinha custo por aluno. Então, eu queria que o professor tivesse um salário assim como o meu. Mas as coisas não funcionam dessa forma, não é um valor sentimental. Então, eu sentei, refiz a parceria e todos eles ficaram. Falei, vocês fiquem à vontade, mas o meu time é incrível. Todos eles entenderam qual que é o propósito e eles ficaram de mãos dadas e falei, né, com eles abertamente, de maneira muito transparente, e foi a melhor decisão que eu tomei. Porque hoje a escola já está estruturada e colhendo os frutos dessas mudanças que nós fizemos no comecinho do ano, no final e começo do ano. Sim. E eu me lembro desse dia, quando eu falei, Sinara, no dia seguinte, depois que a gente abriu a planilha, Sinara, como você tá? Você falou assim, eu quero fechar a escola. Sim. Falei, essa não é a melhor opção agora, porque a escola não está num bom momento para você fechar ou vender. Você até pode fechar a escola e você até pode vender a escola, mas tem que ser uma empresa que tenha lucro, para que alguém queira comprar, para que alguém, né, queira continuar com isso. Hoje a gente tá rindo dessa história, mas não foi bem assim, né, alguns meses atrás. Mas enfim, eu estava ali para te dar esse apoio e te direcionar como que ia ser cada reunião, como que ia ser cada conversa. E eu tenho certeza que o que resolveu isso foi a sua transparência com todo mundo, porque você foi muito sincera. É esse o cenário. Eu quero melhorar e eu vou melhorar, só que isso não vai ser da noite para o dia. Isso vai ser um processo. Fiquei muito à vontade, eu errei, trouxe um cenário que não existe mais e trouxe para um cenário e agora eu vou acertar. Então, isso foi liderança, isso foi assertividade na sua liderança de tantas famílias, porque olhe quantas famílias são transformadas pela sua metodologia. Famílias de colaboradores, que você coloca comida no prato de todos esses professores, literalmente da sua secretária, e você também alimenta as almas e a educação dessas famílias que estão com você. Então, esse seu posicionamento de líder foi muito importante e foi muito decisivo. E hoje, 5 meses depois, quase 5 meses depois, como estamos? Muito felizes. O fantasma do vamos fechar a escola já me abandonou. Porque eu só pensava nisso. Porque, Cíntia, ninguém quer abrir uma empresa para ter prejuízo. Nem pode. Escola é uma empresa e empresa visa lucro. Até ONG tem que ter lucro. Hoje a Veridiana veio aqui, que é assessora financeira, num episódio, e ela falou, até a ONG tem que ter lucro, porque a ONG, ela não vai pagar os funcionários, mas ela tem que se pagar. Ela tem um custo ali. Até ONG tem que ter lucro, né? Eu acho que o maior desafio nesse momento, para mim, foi entender que aquele erro aconteceu não por falta de responsabilidade. Sim. Mas por falta de conhecimento. Sim. Isso acontece em todas as áreas. Mas eu me senti muito mal parece que eu tinha cometido um erro grotesco. E, como você falou, são muitas famílias que estão ali dentro. E eu pensava, tinha acabado de fazer um recital maravilhoso. Logo depois nós entramos com essa análise financeira. E eu pensava, aquelas crianças me olhando, aqueles adultos me olhando como alguém ali de referência. E se eu falar que eu vou fechar essa escola? Como vai ficar? E estar ali e enfrentar o problema foi a melhor decisão que eu tomei. Mas eu precisei passar por esse luto. De entender que aquela escola utópica, ela não existe. E que eu preciso, sim, trabalhar arduamente, como sempre trabalhei, mas com as ferramentas certas, muito bem equipada, muito bem assessorada. E isso foi fundamental para a minha mudança de mentalidade e para que eu visse os resultados que hoje eu vejo. Então, eu tenho a escola crescendo em números. Eu vejo que eu estou saindo da sala de aula, que é um projeto que nós temos dentro da mentoria, porque eu preciso de tempo para a gestão, isso é importantíssimo. Então, como eu tinha 80% das aulas, como que vai funcionar essa escola? Como que eu vou ter tempo para pensar no criativo, para fazer o marketing? Então, eu precisava muito desse momento. Então, eu estou fazendo essa transição. Isso tudo é fruto de uma análise e muito bem estruturada, com a sua ajuda, sim. E como que era a Sinara antes da mentoria e como é a Sinara agora depois da mentoria e consultoria, né? Que agora a gente teve um acompanhamento mais próximo. Eu sou empresária. Muito bem.
Hoje eu sou. Hoje eu tenho conhecimento e eu tenho o meu lugar de empresária. Eu sou a professora, mas antes da professora eu sou empresária, porque eu quero que dê certo. Eu quero que essa escola de música dê frutos e que faça a transformação, e só vai acontecer essa formação se eu tomar a minha cadeira de empresária. Com certeza. Eu não imaginava que você fosse dessa resposta. Fiquei muito feliz com isso e como o seu posicionamento está claro e está genuíno. Tudo isso é genuíno, porque isso é maturidade. Como pedagoga que você já tem, como educadora musical e agora como gestora, como empresária. E hoje, antes de vir para cá, a gente conversou ali no WhatsApp e eu falei assim, Nara, conta um pouco para mim como que tá o seu faturamento, qual foi o seu faturamento desde que você entrou aqui na mentoria, desde o nosso primeiro contato, todos esses anos, com erros e acertos, com altos e baixos, e a gente chegou num valor de R$500 mil, de R$500 mil. É isso. Você acredita, Cíntia? Nem eu acreditei. Então, como que foi isso para você? Como que é receber isso? Porque isso também tem que ser comemorado. Com isso certeza. É uma grande vitória. Como que é comemorar e assumir isso? Eu já faturei mais de R$500 mil, mais de R$500 mil com aulas de música. Como é isso? Primeiro, como empresária, entender que faturamento não é lucro e não é salário. Ter essa clareza muito aqui, latente. Mas pensar que eu teria esse faturamento como professora é tão... Eu acho que se eu contasse para a Sinara de 10 anos atrás, eu acho que eu não acreditaria. Primeiro, pela falta de valorização da nossa profissão. Primeiro, como musicista. Já começa essa desvalorização do artista. E como professora, parece que uniu as duas coisas mais desvalorizadas hoje, né? Tanto culturalmente como financeiramente. E pensar que existiu esse faturamento e que por trás desse faturamento existem almas que foram tocadas pela música, existem famílias que foram transformadas, para mim já é a melhor notícia. Eu fico muito feliz, muito feliz. Tanto que... Eu não sou natural de Formiga, onde eu moro, e o ano passado eu recebi o título de cidadã honorária pela contribuição da cultura na cidade de Formiga, que para mim também foi um marco. Assim como entender que esse faturamento existe, mas saber que existe um reconhecimento social e político pelo que a escola de música traz pela cidade. Isso é muito bom. Sim, e isso que você fala de... aceitar isso, né, e ver quantas vidas foram transformadas. Então, isso é merecimento. E aqui nesse episódio, eu quero entregar uma premiação para você, que a equipe está trazendo aqui para mim. A gente tem uma premiação para os mentorados dos faturamentos. E a gente tem a premiação de 100 mil, 200 mil, R$500 mil, até R$1 milhão por enquanto. Porque haverão mais, né? Meus mentorados vão faturar. E você está sendo a primeira a ter a placa de R$500 mil faturados com aulas de música na categoria Elite. E aqui fala o seguinte: a direção certa começa com uma nota de coragem. Então, essa placa aqui de R$500 mil faturados com o seu negócio musical. Um prazer em te entregar isso. Que alegria, Cíntia! Muito Não merecido. Esperava. E... Obrigada. O pessoal do estúdio aqui todo comemorando aqui, eu também. E parabéns por essa nota de coragem que você teve em realmente ultrapassar todos os seus medos que existem no dia a dia e eles vão continuar existindo a todo o momento. Mas eu tenho certeza que agora do 500 mil para 1 milhão vai ser mais fácil, vai ser mais certo, com direcionamento, e eu vou estar sempre te aplaudindo e comemorando tantas vidas transformadas, e eu tenho muito respeito, muita admiração por todo o trabalho que vocês fazem, principalmente pela minha posição, porque eu sei o que o meu trabalho impacta na vida de vocês, mentorados, e o que isso impacta na vida de tantas pessoas. Então isso para mim é um orgulho também. Parabéns, vai ser a primeira de muitas, e eu sou muito fã do seu trabalho, você sabe disso, e eu sei o tanto que você transforma. E eu queria, para a gente terminar, se você tivesse a oportunidade de escrever uma frase no outdoor
e que todas as pessoas ali pudessem ler e que essa frase realmente as pessoas internalizassem e que fosse um conselho, um direcionamento que todo mundo realmente executasse isso que você vai falar. O que você poderia falar? Eu colocaria nesse outdoor que a música cura. Acredite nesse poder transformador da música. A música transformou a minha vida. O outdoor tá ficando grande demais, né? A música transformou a minha vida e eu acredito nesse poder transformador. Então a música cura. Cura a alma, cura vidas. E poder levar essa cura para mim é um grande privilégio. Parabéns. Muito obrigada por ter vindo. A Sinara veio de Formiga, interior de Minas Gerais. Ela e o marido Nícias que está aqui. Obrigada por ter trazido essa riqueza dessa mulher linda. Eu tô admirada com a beleza dela. Eu tô aqui embasbacada com a beleza dela. E a beleza interna, a beleza externa e a inteligência e o posicionamento seu como profissional. Você enaltece a nossa classe de profissionais. Obrigada por ter vindo. Tem uma frase que diz, né? Longe é onde você não quer estar. Então, quando você quer estar em algum lugar, você sente pertencimento a isso, você vai para onde precisar, né? Obrigada por ter vindo, foi um prazer. Para todo mundo que está aí, eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito do episódio de hoje. Obrigada pelo seu preciosíssimo tempo. Semana que vem, quinta-feira, você já está voltando lá para a escola, para os seus alunos, né? Certeza. Seus professores. Mas de ter essa liberdade também, de poder se ausentar da escola quando você pode. Você fez uma viagem, inclusive esse ano, em fevereiro, né? Você consegue ter essa liberdade geográfica de agenda hoje com o seu próprio negócio. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Cíntia. E eu peço a Deus que abençoe sua carreira para que você continue tocando as vidas da maneira como você toca, porque o que você faz é muito importante. Eu tenho certeza que você ainda vai ter muita saúde para ver esses frutos em todos os lugares. Obrigada pelo seu trabalho. Amém. Muito obrigada. Eu espero que você tenha curtido esse episódio que termina em tom de emoção e de muita alegria. Se você não conhece o trabalho da Sinara, aqui embaixo nós estamos deixando todas as informações sobre o trabalho da Sinara, onde você pode encontrar a escola dela, a metodologia e também se você quer saber mais sobre os meus processos de mentoria, a mentoria Songmaster, que é o único processo de mentoria mais pós-graduação do país, aqui embaixo também tem um formulário para você preencher. Clica no formulário, preenche o link que você vai ser direcionado para a minha especialista educacional que vai te chamar para fazer uma sessão diagnóstica, entender o seu momento e mostrar como que a gente pode te ajudar. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.